Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos nos transmite hoje a famosa parábola do semeador ensinada por Jesus. No fundo, Jesus quer nos transmitir nesta parábola que Deus nos dá a sua graça a todos os homens de modo abundante, porém dependerá de cada um se irá corresponder a esta graça ou quanto irá correspondê-la. Deus quer que todos os seus filhos se salvem, que possam um dia viver o amor infinito e a felicidade infinita junto dele. Porém, há pessoas que não vão se abrir para Deus e outras que vão se abrir. Dentre estas que se abrem, há pessoas que correspondem mais e outras que correspondem menos. Deus nos ensina que, quanto mais correspondermos à sua graça, maior será a certeza da nossa salvação e maior será a felicidade que teremos no céu. Ou seja, tudo está na dependência da nossa liberdade. Corresponder, não corresponder, corresponder mais, corresponder menos, ganhar um céu maior ou menor. Sabendo disso, aproveitemos o dia de hoje para não sermos tontos e correspondermos ao máximo às graças de Deus, como fizeram os santos. Dando continuidade à nossa série das quartas-feiras sobre a doutrina católica, na semana passada falamos sobre a criação e, de modo mais concreto, sobre a criação dos anjos.
Hoje vamos falar sobre a criação do homem. Como Deus criou o homem? Deus criou o homem com uma natureza corporal e espiritual, com corpo e alma. Como é a alma do homem? A alma do homem é espiritual e imortal, criada à imagem de Deus. Por que a alma do homem é a imagem de Deus? A alma do homem é a imagem de Deus porque é capaz de conhecer, amar e agir livremente. Como criou Deus o primeiro homem? Segundo Gênesis, mas isto não deve ser tomado no sentido literal, Deus criou o primeiro homem formando seu corpo do limo da terra e unindo a esse corpo uma alma imortal, dando-nos a inteligência, a vontade e a liberdade. O nosso ser pertence a nós? Não. Assim como o ser de toda criatura, ele é criado e sustentado por Deus. Se Deus deixasse de nos sustentar, cairíamos no nada. Então, dependemos radicalmente de Deus? Sim, dependemos radicalmente de Deus e por isso não tem sentido não sermos religiosos. Devemos tudo a Deus. Devemos adorá-lo, agradecer por tudo e obedecê-lo, submeter-nos a Ele. Nós somos totalmente livres? Sim, e talvez este seja, depois da existência, o maior dom que Deus nos deu. Deus não toca em absoluto na nossa liberdade. Deus nos ama tanto, nos respeita tanto, que nos deixa totalmente livres para fazermos o que quisermos. Como se chamou o primeiro homem? O primeiro homem chamou-se Adão. Como se chamou a primeira mulher? A primeira mulher chamou-se Eva. Como se formou Eva? Vejamos o relato do Gênesis. Gênesis capítulo 2. Enviou Deus um profundo sono a Adão, e nesse tempo tomou dele uma costela, da qual formou o corpo de Eva, e lhe deu uma alma semelhante à de Adão. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Descendem todos os homens de Adão e Eva? Sim, todos os homens descendem de Adão e Eva, e é por isso que somos todos irmãos. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Agradecemos a Deus por nos ter criado e poder participar das suas maravilhas aqui na terra e de modo sublimado no céu.
Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.